A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia na página 76 do Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 3, e os versículos a partir dos versículos 10, 11 e o 12. E vamos ler o 10 até o 14. Do 10 até o 14. Êxodo, capítulo 3. Isso. Capítulo 3, página 76. Acho que na página 76 está na página do texto. Não, a página é 76. O livro é Êxodo, no capítulo 3, versículos de 11 ao 14. Então Moisés disse a Deus... Vamos ler o 10 primeiro, né? Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém. Então, irmãos, esse texto aqui, Êxodo, capítulo 3, versículos de 10 ao 14. Irmãos, às vezes tem determinada época de nossa vida, isso eu acho que acontece ou já aconteceu com alguns de nós, que determinadas pessoas, às vezes com a intenção, ou às vezes sem intenção, mas quem nunca deparou com alguém que te disse assim: quem é você? Quem é você para dizer isso para mim? Quem é você para falar isso? No sentido de rebaixar, de tirar a autoridade daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo feito. E quando alguém pergunta para nós dizer, respondendo a seguinte pergunta: quem é você? Quem é você? No primeiro momento, nós temos vem na nossa mente, nós temos a seguinte resposta: o nosso nome. Mas, na verdade, o nosso nome não somos nós. Nós poderíamos nascer e ter outro nome. Então, quando uma pessoa pergunta quem é você, é diferente de perguntar qual é o seu nome. Qual é o seu nome? Aí nós falamos: meu nome é. Veja bem, a gente não fala eu sou,
Nós falamos meu nome. Então o nome pertence a nós, mas nós não somos o nome. Da mesma forma, é o nosso corpo. Nós não somos o corpo. Quando a gente fala do corpo, a gente fala o meu corpo. Quando Jesus ele foi celebrar a ceia, ele disse assim: este é o meu corpo, ou seja, ele não era o corpo pertencia a ele, mas não era ele em si. Porque o corpo de Jesus, de fato, é a igreja. Então ele diz: esse é o meu corpo, mas não era ele, pertencia a ele. E Moisés, quando Deus, ele chama Moisés, ele se sente incapacitado, sem capacidade. Por exemplo, quando nós somos crianças, por exemplo, aqui tem o Samuel, a Sara, tem as crianças. A criança, ela tem várias incapacidades. Ela vai se tornando capacitada à medida que ela vai crescendo. Assim também é na vida espiritual. Por exemplo, a criança, ela começa a falar, só que ela não sabe por que ela está falando. E quando ela chega a um conhecimento de que tem pessoas que falam coisas que ela não entende, por exemplo, fala em outras línguas, em inglês, ela vê a incapacidade dela, mas antes disso, ela não sabia que ela não tinha capacidade. Então, é uma incapacidade que a criança não tem consciência. Nós também somos da mesma maneira. Nós não temos consciência de muitas incapacidades que nós temos. Mas, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos tomando consciência que a gente não tem capacidade para muita coisa. Por exemplo, tem muitas pessoas que não têm capacidade para várias áreas. Por exemplo, quando nós vamos operar uma máquina em um serviço, alguém tem que nos ensinar a operar aquela máquina, porque nós não estamos capacitados para operar aquela máquina. Aí nós aprendemos. Depois que aprende, aí tem a capacidade. Então a capacidade é saber fazer alguma coisa. E Moisés aqui, ele viu que ele não tinha a capacidade. Quando ele diz assim, ó, Deus fala bem assim com ele: vem agora, Deus fala com Moisés, pois eu te enviarei a Faraó para que tires. Qual era o fazer? O que ele tinha que fazer? O que Moisés tinha que fazer? Para que tires o meu povo do Egito. Ele tinha que tirar o povo do Egito. E Moisés, ele não sabia tirar o povo do Egito. Aí Moisés fala para Deus assim: quem sou eu para tirar Israel do Egito? Ou seja, e ele não estava fazendo média, ele estava sendo sincero perante Deus. Ele não sabia tirar Israel do Egito. Às vezes Deus manda nós fazermos coisas que nós não sabemos, mas a nossa atitude não é chegar e fazer, botar a cara e fazer. A nossa atitude deve ser de reconhecer: quem sou eu, Senhor? Isso mostra
que nós não dominamos ainda aquilo que Deus tem para nós fazermos. E nisso, Deus, Ele vê a sinceridade. Não adianta você chegar para Deus e falar bem assim: eu não sei. Porque Deus já sabe que você não sabe. Mas Deus quer que você admita que você não sabe. Para aí Ele entrar. É aí que Deus entra. É aí que Deus entra. Quando as pessoas nos perguntam assim: quem é você para falar isso? Elas querem nos humilhar. Mas quando Deus manda nós fazermos e nós reconhecemos assim: quem sou eu? É aí que Ele quer que nós reconheçamos para Ele nos exaltar. Porque quando nós nos humilhamos, é aí que Ele vai nos exaltar. Não adianta você dizer que você é, se ainda você não tem ainda essa capacidade de ser. Mas quando você reconhece que não tem nada, aí Deus fala bem assim, ó: eu serei. Eu serei. Ele não diz assim: Moisés, você será. Ele diz: eu serei contigo. Ou seja, Deus vai fazer por Moisés aquilo que Moisés não consegue fazer. E é aqui que está, meu irmão e minha irmã, a nossa fé. Ela está firmada não na nossa capacidade, mas ela está firmada em Deus. Moisés, na verdade, ele não era capaz de nada, e ele reconheceu isso, ele foi sincero, mas Deus falou: eu serei contigo. Glória a Deus. Então veja bem a primeira pergunta: quem eu sou? Meu irmão, tem coisas nas nossas vidas que nós não escolhemos, Deus não nos deu a capacidade, a oportunidade de nós escolher. Por exemplo, nós não escolhemos se nós nascemos homem ou mulher. Não, nós não escolhemos. Nós não escolhemos o país que nós iríamos nascer. Nós não escolhemos. Nós não escolhemos a cor da nossa pele. Nós não escolhemos a família, o nosso pai, a nossa mãe, quem ia ser a nossa avó. Nós não escolhemos a língua que nós iríamos falar. Nós não escolhemos a casa que nós iríamos nascer. Tem coisas que nós não temos a oportunidade de escolher, mas outras coisas Deus ele deixa aberto. Tem coisas que já é determinado, já está determinado aonde a pessoa vai nascer, quando ela vai morrer, mas tem coisas que ainda estão abertas. Moisés, na verdade, ele teve uma história, mas Deus deixou a história de Moisés aberta para ele escolher servir a Deus ou negar. Não adianta você murmurar, não adianta você dizer assim, que não tem, que não sabe, que nasceu em Nova Esperança, que viveu em Nova Esperança. Será que sai alguma coisa boa de Nova Esperança? Jesus também, ele não escolheu nascer talvez em uma manjedoura. Jesus não escolheu morar em Nazaré, mas ele morou em Nazaré, ele era um nazareno, ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu pobre, ele foi também humilhado, mas ele não negou a missão dele. E tem muitas pessoas negando
si mesmo, porque ouve quem não deve ouvir. E aqui Deus fala assim: quem é Deus? Quem é que está me enviando? Aí, o mais interessante é isso, que Deus fala para Moisés: eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. Essa palavra eu sou, ela é muito forte, é uma das palavras mais pesadas. Porque a palavra falar eu, é dizer que eu existo, que eu sou verdadeiro, eu sou real. É dizer um autotestemunho, é falar de si mesmo. É um autotestemunho, é falar de si mesmo. E sou, é ser, é existir. Tudo que é porque existe. Quando Deus fala bem assim, eu sou, me enviou a vós, Ele está dizendo que é o único Deus verdadeiro, o Deus que realmente existe. Lá no Egito tinha vários deuses, mas eram todos falsos. Mas o eu sou, que existe hoje, ele era real, era verdadeiro. E nele habita todas as coisas. Todas as coisas. Talvez a gente não tenha a dimensão da grandeza que é o nosso Deus. Talvez você está dando ouvido à voz de incrédulos. Talvez você está dando ouvido à voz de pessoas que não temem a Deus. Se Jesus fosse dar ouvido à voz daqueles que não temiam a Deus, dos incrédulos, dos escarnecedores, ele não ia fazer nada. Porque quando Jesus ele abriu a palavra de Deus, a Bíblia diz que aquelas pessoas que eram vizinhas dele, que viu ele crescer, diziam assim: quem é este? Quem é ele? Ele é filho de Maria, ele é filho de José, no sentido de diminuir Jesus, para tirar a autoridade de Jesus. E ali, como eles não aceitaram Jesus, porque para eles Jesus não era nada, eles pegaram pedras e expulsaram Jesus. Mas Jesus, ele sabia quem ele era. O importante, meu irmão, não é o que as pessoas dizem que você é. O importante é nós sabermos quem é Deus e quem nós somos. Será que você sabe quem é você? Será que você realmente tem as características de Deus na sua vida? Jesus, ele tinha essa consciência, e Deus colocou essa consciência na vida de Moisés. Ele diz assim: eu serei contigo. Ele quer dizer o seguinte, que eu sou, ou seja, o próprio Deus entraria na vida de Moisés e seria o próprio Moisés. E aqui, quando nós entramos, abrimos a palavra de Deus lá em João, no capítulo 8, Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 25, capítulo 8, versículo 25,
Aí as pessoas perguntam, disseram-lhe, quem és tu? Falaram com Jesus, quem é você? Quem é? Quem é você? Quando nós falamos de uma pessoa, a gente acostuma a dar alguns adjetivos à pessoa para falar quem ela é. Como que nós vamos falar de uma pessoa sem falar do corpo dela? Mas ela não é o corpo dela. Como que nós vamos falar de uma pessoa sem citar o nome dela? Mas ela não é o nome dela, como nós vimos. Como que nós vamos falar de uma pessoa? Aí a gente, para caracterizar a pessoa, a gente começa a botar adjetivo, qualidade, seja boa ou ruim. Ah, a pessoa é alta, magra, é boa, é ruim, fez isso, fez aquilo, para dizer quem é a pessoa, mas a pessoa não é aquilo. E os inimigos de Jesus sabiam disso e ficavam intrigados. Porque Jesus, ele era pobre, mas ele tinha uma autoridade maior do que todos os grandes da época dele. E de todas as épocas, na verdade. Aí ele pergunta, quem és tu? No sentido de diminuir Jesus. No sentido de rejeitar Jesus, no sentido de rebaixar Jesus. Aí Jesus, ele vai dizer, em João, no mesmo capítulo 8, no versículo 18, Jesus fala bem assim, ó, como Moisés deveria falar. Eu sou o que testifico de mim. Ou seja, não é os outros que vão falar quem eu sou. Não é as outras pessoas que vão dizer quem eu sou. Eu sou aquele que falo de mim mesmo. Quem pode falar de mim sou eu. É isso que Jesus está falando. Eu sou o que testifico de mim mesmo. E de mim testifica também Deus. Ele está dizendo, só quem pode falar quem sou eu mesmo e o meu Pai que estás no céu. Ó. De mim mesmo e de mim testifica também o Pai que me enviou. Meu irmão, não deixe que o diabo venha querer colocar medo no teu coração. Não deixe que o inimigo venha querer colocar armadilhas na sua mente, querendo deixar você um fracassado, uma fracassada, colocando derrota na sua cabeça, querendo dizer que você não vale nada, querendo dizer que você não serve para Deus. Meu querido irmão, só quem pode falar daquele que serve a Deus verdadeiramente não é o ímpio, não é as pessoas que são inimigas da cruz, é somente Jesus Cristo, nosso Salvador, e o Pai que está no céu. É isso que ele está falando, porque as pessoas estavam criticando Jesus, metendo o pau em Jesus. As pessoas não davam bom testemunho de Jesus. Agora ele mesmo vai falar dele, porque as pessoas não conheciam Jesus. Quantas vezes você pensa que você conhece alguém, mas no final essa pessoa era uma traidora? Aí você diz assim, eu pensava que eu conhecia fulano, ciclano, mas eu não conhecia. E é a mesma coisa com Jesus. Eles pensavam que Jesus era qualquer um, mas eles não sabiam que Jesus era Deus na terra. É Jeová poderoso, louvado seja o eterno nome do Senhor. Então, meu irmão, como que você, um salvo, remido, lavado no sangue de Jesus Cristo, vai dar ouvido à voz do diabo? É Jesus que nos testifica.
É Ele que nos defende. É Ele que fala quem realmente nós somos. E aí ele diz, o próprio Jesus, ele fala, que ele é o Messias. E aí, aqui no livro de João, ele vai falar eu sou muitas vezes, ele vai usar essa palavra. Essa palavra é de afirmação. Ele está afirmando, ele está dando a chancela, ele está confirmando, testificando. Como ele mesmo disse, sou eu que testifico de mim, e também o Pai que me enviou. Ele vai afirmando quem é ele. Ele que está dando as características dele. Não é as outras pessoas, é ele mesmo. E aí ele começa no capítulo 4. No capítulo 4, no versículo 25 e 26, com a mulher de Samaria, samaritana. Ele diz assim, a mulher diz assim, eu sei que o Messias vem. Aí no versículo 26, Jesus diz, eu o sou. Jesus está dizendo que ele é o quê? O Messias. Eu sou o Messias. Eu sou o Messias, é o enviado de Deus. Assim como Deus enviou Moisés para o Egito, Deus enviou Jesus para o Egito também, que a terra é um símbolo do Egito. E o eu sou enviou Jesus. E ele diz, eu sou o enviado, o Messias, aquele que foi enviado por Deus. Ele está dizendo, não é a mulher que está dizendo, é ele mesmo que diz, eu sou. Louvado seja o santo nome de Jesus. O Messias. O que significa o Messias? É a salvação. Ele é a salvação. Ele é a salvação. Ele diz no capítulo 6, no versículo 35, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Jesus, ele diz, eu sou o Messias. Agora ele mesmo dizendo, eu sou o pão da vida, o pão da vida. Ele está usando símbolos, uma linguagem simbólica para descrever quem é ele. Ele diz, como todos nós sabemos, aqui no Evangelho de São João, tem vários versículos dele dizendo que ele é o pão. Ele diz também que ele é a luz. Eu sou a luz do mundo. Aleluia. A luz é o que dá diferença na treva. Se a treva ela domina, quando a luz chega, a treva ela tem que ir embora. Obrigatoriamente. Não tem como existir treva se há luz. Só há treva se não houver luz. Mas quando há luz, não pode haver treva. Veja bem, Jesus ele não está dizendo aqui, por exemplo, que ele é a fome. Eu sou a fome do mundo. Não. Ele está dizendo, eu sou o pão. Se você está com fome, se a tua alma tem fome,
Meu querido irmão, Jesus está falando que ele é o lado positivo. Eu sou aquele que mata a fome, eu sou a própria comida. Aleluia. Eu sou o pão, eu sou o pão. Ele está dizendo para nós aqui, se o seu mundo está em trevas, se você não consegue enxergar a solução para o seu problema, se você não consegue enxergar alguma coisa boa, ele está dizendo assim: eu sou a luz, aquele que faz você enxergar as armadilhas do diabo, aquele que faz você enxergar o buraco que está na tua frente, que pode fazer você cair. Eu faço você enxergar o seu futuro, ver aquilo que está na frente, porque eu sou luz. Louvado seja o eterno nome do Senhor. Então quem está em Cristo jamais vai cair, porque Ele, Deus, não deixa, só se a pessoa quiser, porque Deus mostra, Ele é luz, e quem está na luz jamais vai andar em treva, porque onde a luz está não há treva. Ele diz: eu sou a porta. Ele está dizendo, para entrar no céu, tem que passar por ele. Eu sou a porta. Se você pensa bem assim: ninguém cuida de mim, ninguém tem paciência comigo, ninguém me compreende, ninguém me ouve. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Quando você já morreu, caiu no buraco, mesmo tendo luz, você quis se esborrachar e está morto. Para você ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Para você que perdeu a esperança, como Marta tinha perdido, ele diz: eu sou a ressurreição, eu posso fazer nascer de novo. Para Deus, para Jesus, não tem derrota, não tem circunstâncias que Ele não resolva, porque Ele mata a fome, porque Ele dá a visão, porque Ele mesmo diz aqui: se tiver morto, ainda que esteja morto, viverá. Ele diz: eu sou o caminho. Talvez você esteja no caminho do ímpio, talvez você esteja no caminho que parece bom, mas no fim é caminho de morte. Ele diz assim: eu sou o caminho. E tem muita gente na mentira, no engano, porque o diabo ele veio para enganar. Ele diz: eu sou a verdade. E agora, em um outro momento, ele disse: eu sou a videira verdadeira, e vós sois as varas. Quem estiver ligado em mim, e eu nele, dará muitos frutos. Então veja bem, olha que interessante. Jesus está falando que Ele é a videira, eu sou, e que aquele que serve a Deus verdadeiramente, ele está ligado ao eu sou, os ramos. Isso significa que tudo que Jesus disse que Ele é, nós também
de certa forma, fazemos parte. Quando Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, ele mesmo disse assim, vós também sois a luz do mundo. Ele diz, eu sou a videira, mas vocês também vocês são parte da videira, vocês são as varas, ou seja, os galhos da videira. E ele diz, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o início e o final. Não tem como, não tem desculpa nenhuma. Deus, ele deu o poder, isso significa que Deus, ele deu poder, apesar de nós não sermos nada, nós não termos nada, mas quando verdadeiramente nós estamos em Jesus, firmados em Jesus, ligados em Jesus, o pão, que ele é o pão, está em nós, então nós temos pão. Quando nós estamos em Jesus, a salvação está em nós, porque ele é a salvação, ele é o Messias. Quando nós estamos em Jesus, nós temos luz. Quando nós estamos em Jesus, nós temos um pasto verdejante, porque ele é o verdadeiro pastor, o bom pastor. Quando nós estamos em Jesus, nós estamos seguros, porque ele é a porta. Quando nós estamos em Jesus, nós estamos no caminho, porque ele é o caminho. Então nós nos tornamos caminhos também. Então quem nos segue não andará também em trevas, porque nós vamos seguindo Jesus. Agora eu pergunto para os irmãos, quem nós somos? Será que nós estamos sendo também pão? Será que quem chega para você com sede de salvação, com fome da palavra de Deus, você tem sido esse pão, essa água, você tem sido uma ressurreição para alguém? Você tem sido vida, você tem sido um caminho verdadeiro, você tem sido verdade, você tem sido para o mundo que está em treva, a luz. Nós devemos de tomar consciência disso. Quem é de Jesus, não importa onde está, vai ter todas as características que Jesus está falando aqui, porque esse é o Evangelho. O que significa cristão? Ser cristão é aquele que imita Jesus, aquele que segue a Jesus, aquele que faz as mesmas coisas que Jesus. E o apóstolo Paulo fala bem assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, se Jesus, ele é a cabeça, nós somos o corpo. Nós fazemos parte de Jesus. Então isso tem que ficar gravado na nossa mente. Eu faço parte do corpo de Jesus. Eu sou parte do corpo de Jesus. Eu sou parte do corpo de Jesus. E quando nós estamos fazendo parte do corpo de Jesus, pode vir o que vier, pode levantar quem for, mas nós não vamos cair, porque nós não estamos firmados em ideia de homem nenhum, em ideia do inimigo. Nós estamos firmados naquilo que a palavra de Deus está falando para nós. Amém? Que Deus abençoe-nos em nome de Jesus, e que Jesus, meu irmão, esteja na nossa vida como ele deve estar, e nós ligados nele, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos fazer o término do culto desta noite. Saiba que nós, como igreja, nós unidos somos parte de Jesus. Uma certa vez Paulo estava perseguindo a igreja,
Jesus apareceu para ele e Paulo pergunta: quem és tu? O que Jesus responde? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo, na verdade, estava perseguindo a igreja, mas Jesus estava falando que estava perseguindo ele. Quem persegue a igreja está perseguindo Jesus, porque nós estamos ligados nele, em comunhão com ele, amém? Então vamos nessa fé agradecer a Deus e pedir para que Deus nos leve em paz para os nossos lares. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo culto desta noite, te agradecemos pelos hinos que foram entoados, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite. Que o Senhor possa, meu Deus, continuar a falar conosco de uma maneira especial, poderosa e maravilhosa. Leva-nos em paz, livra-nos, Senhor, de todos os males. Venha nos dar uma semana abençoada de vitória, cheia da tua bênção, da tua graça e da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora feche os seus olhos, curve as suas cabeças. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Terça-feira, culto de doutrina. Todos em nome de Jesus aqui, irmanados de uma só fé. Amém?